Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o verso 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o verso 9. Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao 9. Assim diz a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que nós nos entregamos nas tuas mãos neste momento, clamando a misericórdia do Senhor para que leve cativo todo pensamento a Cristo Jesus e que possamos entender, ó Deus, a perfeição da tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e clamamos a Ti. Amém. Amém. Irmãos, oração, a comunicação entre Deus e o homem, hoje é o último domingo do mês, mas é necessário que nós encerremos sim esta manhã falando da importância da oração como forma de comunicação entre Deus e o homem. É certo que o Senhor não nos ouve porque nós merecemos que Ele nos ouça, mas Ele nos ouve porque quando invocamos ao Senhor, usamos um nome que está acima de todo nome, e esse é o nome de Jesus. É disso que Paulo está falando aqui no capítulo 2 da carta aos Filipenses. O nome sobre todo nome. E este nome é o nome de Jesus. Quando Paulo explana este pensamento, ele está nos chamando a atenção para o poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus significa Jeová, ou Yahvé, salva. Deus, o Salvador. Mas quando ele fala deste nome, ele chama a atenção para quem é este nome. E ele diz assim que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas fez em forma de servo. A palavra original é doulos, escravo. Ele diz que Jesus se fez por nós escravo, em obediência a Deus, para a missão que ele tinha a nos proclamar, para a missão que ele tinha a fazer, para nos resgatar do pecado, das trevas, para nos trazer diante da luz. Paulo lembra que pela obediência de Cristo, o Pai o exaltou sobremaneira e deu um nome que é sobre todo nome. Sabe qual é o nome? O nome é Senhor. É por isso que o nome de Jesus é sobre todo nome. Paulo chama de Kyrios, Senhor. Ele remete à sua autoridade. Não é simplesmente o nome de Jesus como se fosse um amuleto que nós possamos utilizar em momentos de dificuldade e clamar pelo poder do nome de Jesus. Mas Paulo nos lembra do que representa este nome. Este nome representa Deus, o Salvador, aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos. É isso que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 28. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus volta a seu status primordial, o status de Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Um nome sobre todo nome representa a total autoridade sobre tudo e sobre todos, e sobre toda e qualquer situação. É por isso que nesse dia, quando falamos de oração, nós precisamos lembrar disso. Não há oração forte ou oração fraca.
Porque toda oração de um cristão deve ser no nome que é sobre todo nome. É este nome que faz a diferença na nossa oração. É por causa deste nome que a nossa oração é recebida nos céus. Guarda isso no teu coração. Jesus voltou ao status que ele tinha antes da encarnação. E se tornou, como diz na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, verdadeiro Deus. Isso nos dá segurança, Deus. Porque nós temos a certeza de que a nossa oração será ouvida. Porque no nome de Jesus é expresso o domínio de Deus. O domínio de Deus. Você é servo de Deus e tem sobre a sua vida o domínio de Deus. Mas que domínio é esse? É isso que eu queria meditar com os irmãos esta manhã. Como funciona o domínio de Jesus? Ele é sim, filhos do Senhor. Ele é o Senhor. Mas esse senhorio dele se manifesta primeiramente. Abre comigo lá em Isaías capítulo 9. Você trouxe a sua Bíblia aí. Vamos usar a palavra de Deus. Abre comigo em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Encontrou aí na sua Bíblia? Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. O primeiro aspecto desse senhorio de Jesus é este. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos para isso. Desde agora e para sempre. O primeiro aspecto do domínio de Jesus é que ele é eterno. O zelo do Senhor fez assim. O domínio de Jesus é eterno. O zelo do Senhor o elegeu príncipe eterno. O seu reinado é eterno. E esta paz, que o príncipe da paz traz até nós, ela é eterna. Por isso que você ora em nome de Jesus. Porque o Deus eterno tem o domínio eterno e ouve eternamente e assiste seus filhos eternamente para trazer paz aos corações. Este é o domínio de Jesus. Abre comigo Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, versos 10. Um antes do Novo Testamento, Zacarias capítulo 9, verso 10. Encontrou aí, irmão? Amém? Diz assim a palavra de Deus: destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra. O arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até a extremidade da terra. O seu domínio se estenderá de mar a mar. Sabe o que o profeta está dizendo, meu irmão? É porque isso é uma linguagem antiga. Quando ele fala de mar a mar, ele está falando de toda a terra. É porque a ideia de mundo, de terra, era a terra habitada. A ideia de mundo de Zacarias era lá na Palestina. Quando ele dizia de mar a mar, é que ele estava contemplando a totalidade da existência. E esse é o segundo aspecto do senhorio de Jesus. É que ele é universal. O senhorio de Jesus é eterno. O senhorio de Jesus é universal. É por isso que não importa onde do planeta você esteja. Jesus não é Deus tribal, como os israelitas tinham. Não é Deus tribal, como os povos da antiga Palestina tinham. Ele é Deus de todo o universo. Ele tem controle sobre todo o universo. Ele tem controle sobre a tua vida,
Os cabelos da tua cabeça estão contados. Cada célula tua está contada. O domínio de Jesus nos garante isso. E nos dá essa segurança de saber que a plenitude da nossa vida, do universo inteiro, está nas mãos daquele que é Senhor, daquele que tem um nome sobre todo nome, e o nome dele é Senhor. Guarda isso no teu coração. O nome dele é Senhor. Mateus capítulo 8, verso 27. Terceiro aspecto do senhorio de Jesus. Mateus capítulo 8, verso 27. Quando Jesus acalma a tempestade, diz o texto que maravilharam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os homens se maravilharam porque o Senhor Jesus mostrou que tinha controle sobre os elementos da natureza. Ele disse ao vento: acalma-te, e a tempestade cessou. Sabe, nós vivemos um tempo que as pessoas ou idolatram a natureza ou desprezam a natureza, não é assim? E com as previsões aí de 2012, né, as pessoas até esperam que um grande cataclisma aconteça nesse final de ano e que o mundo termine. Interpretam calendários antigos, né? E trazem essas previsões. Mas o que Jesus mostra, quando ele mostra que também o seu domínio é sobre a natureza, é que não vai acontecer nada que Jesus não permita. Nós esperamos que o mundo acabe, não é isso? Um grande cataclismo. Pode até acontecer. Mas isso só vai acontecer quando o Senhor do mundo disser: é agora. Mesmo, você não precisa ter medo de fim do mundo. Não precisa ter medo das mudanças climáticas, não. Elas ocorrem, lógico que está ocorrendo, não negamos isso. Mas o senhorio de Jesus se estende à natureza. O senhorio de Jesus é sobre tudo. É eterno, é universal, mas também é sobre os elementos da natureza. É por isso que nós oramos a Jesus, ao Pai, em nome de Jesus. É porque o nome de Jesus está sobre todo nome. Mais um aspecto? Abre comigo, Efésios, capítulo 1. Você deve responder as razões da sua fé, irmãos. Às vezes nós usamos o nome de Jesus sem perceber que ele não é e nunca será um amuleto para os nossos desejos. Efésios capítulo 1, verso 22, ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus tem o domínio eterno, universal, sobre a natureza e sobre a sua igreja. Às vezes nós achamos que a igreja vai mal, não é assim? E até dizemos um para o outro: olha, vai mal as coisas no Brasil. Mas nós nos esquecemos que o Senhor da igreja é Jesus. E que Ele tem domínio sobre o transcorrer da obra no decorrer dos séculos. Ele sempre terá. Jesus não tem plano B para a sua igreja. Ela vai caminhar. É certo que com um remanescente fiel. O caminho é estreito. A porta é estreita. Nem todo aquele que clama e que diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É assim que diz a palavra. Jesus disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Mas mesmo que haja, como já houve, períodos terríveis sobre a igreja do Senhor, corrupção terrível, imoralidade terrível, ainda assim o Senhor é Senhor da sua igreja. A igreja não precisa de tutela, não precisa da ajuda da mão do homem, porque o próprio Senhor, que é a cabeça da igreja, é que conduz,
Você sabe quem é a igreja? Você é a igreja de Cristo. Você é essa igreja. Por mais que nós amemos a instituição, por mais que nós amemos o nosso lugar de reunião, você é a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. E é sobre você que Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o cuidado, Ele tem todo o carinho, para que a obra de Deus chegue ao propósito para o qual Deus a designou que chegasse. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. O quinto aspecto do senhorio de Jesus. Capítulo 3, verso 23. Para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos ver de novo? O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. O quinto aspecto do senhorio de Cristo é que Ele é Senhor sobre os poderes celestiais. Os adeptos da batalha espiritual não gostam desse texto. Eu não sei como eles fazem com esse texto, porque eles colocam uma guerra entre o bem e o mal. Eu não sei como que eles interpretam isso, ou se é que interpretam. Mas a verdade é uma só, é que Jesus tem poder total sobre o mundo espiritual. Jesus tem poder total, não há ação do inferno para destronar os filhos de Deus. Jesus tem todo o poder sobre toda potestade, sobre todos os anjos. Muitas vezes nós ouvimos doutrinas estranhas sobre isso, né? Que a igreja deve fazer isso ou aquilo para lutar contra as trevas. Mas na verdade o Senhor Jesus Cristo disse que nós avançaríamos e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Sabe, essa figura de linguagem que Jesus usa, ela traz uma confusão, porque às vezes os crentes eles se fecham dentro da igreja e tentam fechar as portas para que o inferno não entre na igreja, mas não é isso que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo que o inferno é que não suportaria a nossa ida até aqueles que estão presos em trevas. Jesus é Senhor sobre os poderes celestiais. Não há nada acontecendo neste mundo, neste universo, que não esteja debaixo da autoridade de Jesus. Por que você ora a Jesus, se alguém lhe perguntasse, querido? Por que você ora em nome de Jesus? Porque o reinado, o senhorio de Jesus é eterno, guarda isso no teu coração, é universal, é sobre todos os poderes da natureza, é sobre a igreja e é sobre todos os poderes celestiais. Ficou alguma coisa de fora na tua vida? Tem alguma coisa que está fora desses 5 aspectos? Eu creio que não. É por isso que você ora em nome de Jesus. O nome está sobre todo nome. Para encerrar, abre comigo no livro de Hebreus, capítulo 6. Capítulo 11. Desculpe. Hebreus 11, verso 6. Oração é comunicação entre Deus e os homens. Você ora no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, eterno, universal, sobrenatural, sobre a igreja e sobre todos os poderes celestiais. Mas quando você se aproximar de Deus em oração, lembre-se que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O Senhor Jesus é queridos, é
Senhor de tudo. Quando você se aproximar dele em oração, não se esqueça disso jamais. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor elegeu a Jesus, o nosso Senhor, e o colocou, ó Deus, sobre todo nome, e o colocou como Senhor de todo o universo e Senhor de nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque o nosso Senhor é este que se humilhou, ó Deus, e que se fez servo por amor de nós. É esse que deu a sua própria vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos perdoar de todos os nossos pecados. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus. Obrigado porque temos este privilégio de sermos, Deus, discípulos dele. Obrigado porque no nome dele o Senhor nos ouve. E obrigado porque o Senhor nos dá esse grande privilégio de orarmos no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Para o nome dele, Deus.